Aluninhos, questão 16, tudo bem? Uma forma caseira de espantar moscas consiste em passar um pano umedecido com água e vinagre no piso de um ambiente. O vinagre é uma solução aquosa que contém ácido acético. O equilíbrio envolvido na solução está representado na equação. Ele me deu a equação. Você está vendo aí na sua folhinha, no seu PDF, tudo bem? O que se verifica com a concentração de íons acetato quando se adiciona um determinado volume de solução de NaOH à solução de vinagre, justifique sua resposta. Na questão anterior que a gente acabou de fazer, eu usei o princípio de Le Chatelier, pois eu vou usar o princípio de Le Chatelier uma outra vez. Item A. CH3, C≡OH, mais água. Combinado? Só um comentário que muitos alunos me perguntam isso. Como ele está colocando a água do lado esquerdo, do lado direito vai aparecer o hidroxônio. Então o hidroxônio está fazendo o papel do H+, tá bom? Mas o acetato. Eu vou repetir a pergunta. O que acontece com a concentração de íons acetato? Então vamos lá. Reação direta, reação inversa. Dá bola para mim. Se o equilíbrio for deslocado para a direita, a concentração de acetato vai aumentar. Se o equilíbrio for deslocado para a esquerda, a concentração de acetato vai diminuir. Então, quando você escreve para ele que a concentração de acetato aumenta ou diminui, tudo tem a ver com o deslocamento ocorrer para um lado ou para outro lado. Tudo bem? Ótimo. Olho no seu professor. Tica. Nós vamos colocar NaOH. E vamos adicionar NaOH aí dentro. O NaOH é solúvel em água. Combinado? Teremos aqui Na+, teremos aqui OH-. Combinado? Tudo bem? Agora você vai prestar bem atenção no que eu vou falar para você. O H3O+, está fazendo o papel do H+. O sonho do H+ é reagir com o OH- para formar água. E essa reação chama neutralização. Sassá, deixa eu ver se eu entendi. Quando eu misturo uma solução de ácido acético com uma solução de NaOH, o H+ do ácido, porque o H3O+ está fazendo o papel do H+, o H+ do ácido vai reagir com o OH- da base para formar água, e essa reação chama neutralização. Agora calma. Vamos responder. Pelo princípio de Le
Chatelier. A adição de OH-, vou escrever entre parênteses, o OH- que está vindo do NaOH. Consomem os íons H3O+, para formar água. Continua. A retirada dos íons H3O+, do ácido, de que ácido estamos falando? Acético. Deslocam o equilíbrio para agora calma. Eu não estou tirando o H3O+ para formar água. Retirar significa dizer que a concentração vai diminuir. O equilíbrio vai se deslocar para repor o H3O+. A retirada dos íons H3O+ do ácido deslocam o equilíbrio para a direita. Para repor esses íons. Tudo bem? Agora eu vou fechar minha linha de raciocínio, mas eu vou olhar a pergunta mais uma vez. O que acontece com a concentração dos íons acetato? Vou concluir. Finalmente, a concentração dos íons acetato, vamos colocar colorido igual eu fiz da outra vez? Agora, o equilíbrio está sendo deslocado para a direita. E quando eu deslocar o equilíbrio para a direita, a concentração do íon acetato vai aumentar. Finalmente, a concentração do íon acetato irá, devagarzinho que o seu professor errou aqui, perdão, irá aumentar. E novamente, o item A acabou. Sassá, pelo que eu percebi do que você fez no exercício 15 e no exercício 16 que você está fazendo comigo agora, eu vou precisar treinar esse meu jeitinho de escrever. Olha para mim. Sim. Um pouquinho mais para frente, eu vou fazer um exercício de solução tampão. Você vai ser médico, você vai ser médica. Solução tampão cai muito em prova. E novamente eu vou usar o princípio de Le Chatelier. Tudo bem? Tranquilo até aqui? O item A acabou. Agora vamos ao item B. Calcule o pH da solução de vinagre
com concentração de ácido 0,05 mol por litro. Então agora eu preciso fazer o seguinte. Agora eu preciso apagar. Eu vou deixar só a equação, tá bom? Me dá um minutinho. Seu professor vai apagar. Agora nós vamos nos concentrar no item B. Então agora eu quero que você preste bem atenção. Quando eu calculo pH de ácido fraco, eu preciso, para encontrar o pH, eu preciso ou da constante de equilíbrio, ou eu preciso do grau de ionização. Nesse exercício, ele não me forneceu o grau de ionização. Mas se você olhar, a constante de equilíbrio foi dada. Quanto ele falou que vale a constante? Vamos olhar junto. Ele falou que vale 2 vezes 10 a menos 5. Primeiro vamos fazer uma coisa. Aquoso, líquido, aquoso, aquoso, tá bom? Seu professor vai construir um quadrinho com valores em mol por litro. Presta atenção em mim. Aqui eu vou usar a palavra gasta. Aqui eu vou usar a palavra forma. Aqui eu vou usar a palavra forma. O que gasta do ácido e o que forma dos íons segue a proporção estequiométrica. Presta atenção em mim. Vamos escrever junto a expressão da constante de equilíbrio do ácido. Lado direito sobre lado esquerdo. Então é a concentração de H3 ou mais que multiplica a concentração de acetato. Combinado? Sobre a concentração de CH3COOH. Agora para um minutinho, eu quero que você tenha muito foco em mim. Quando é que a água não participa da expressão da constante de equilíbrio? A água não entra na constante de equilíbrio quando a água é líquida e o meio reacional é aquoso. Água líquida, meio aquoso, a água não entra na constante de equilíbrio. Olha em mim agora. Isso vai me dar o pH. Então a água, presta atenção em mim. Eu vou tirar. A água não vai atrapalhar o cálculo do pH. Tudo bem? Quanto ele falou que vale a concentração da solução? Ele disse que a concentração da solução é 0,05. Eu não conheço a concentração inicial. Nada e nada. Vamos separar aqui, porque eu não quero que você faça confusão. Como eu não sei quanto gasta, eu vou chamar de X. Vou colocar amarelinho. Gasta X, forma X, forma X. Por que os valores em amarelo ficam iguais? Porque a proporção estequiométrica é 1 para 1 para 1. Gastar é sinônimo de tirar. 0,05 menos X. X
e x. Agora eu quero que você preste muita atenção em mim. Quando eu descobrir quanto vale o x, eu vou descobrir quanto vale o pH. Por quê, Sassá? Porque o pH é menos o logaritmo da concentração de H3O+. Eu estou dando aula para futuros médicos, para futuras médicas. Eu sei que vários de vocês não gostam do log, mas na vida a gente não faz só o que a gente gosta. Então não tem muita escapatória aqui. Então exercícios que remetem a cálculo de pH, a gente vai ter que mexer com o logaritmo. Eu vou te ajudar quando necessário. Nas provas feitas pela VUNESP, na grande maioria dos casos, a gente vai usar só que o log de 10 na base 10 vale 1. Tá bom? Agora calma, foco no que eu vou falar. Aqui, eu tenho os valores do equilíbrio. Aqui é x, aqui é x. Agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou fazer. 0,05 menos x é aproximadamente 0,05. Eu quero um favorzinho seu. Eu quero que você pegue uma canetinha colorida que você tem e quero que você dê destaque para o que eu vou falar. Quando o ácido é fraco, poderia ser base. Quando a base é fraca, a concentração inicial e a concentração do equilíbrio, elas são aproximadamente iguais. Eu só posso fazer essa aproximação quando o ácido ou quando a base é fraca. Por quê, Sassá? Porque quando o eletrólito é fraco, quando o ácido é fraco, quando a base é fraca, o que vai gastar em relação ao que eu tenho no início é sempre muito pouco. Como esse x é muito pequeno em relação ao valor inicial, eu posso desconsiderar. Eu sempre vou fazer isso quando o ácido, quando a base for fraca. E isso vai me permitir fazer cálculos mais simples. Vamos substituir os valores? Quanto vale a constante de equilíbrio? Vale 2 vezes 10 a menos 5. X vezes x, x ao quadrado, sobre 5 10 a menos 2. Concorda? X ao quadrado vai ficar 10 a menos 6. 10 vezes 10 a menos 7, 10 a menos 6. Como é que eu extraio raiz quadrada de potência de 10? Vou dividir por 2. Esse x é o 10 a menos 3 mol por litro. O que eu falei agora para você? Que quando eu achasse a concentração de H3O+, eu acharia o pH. Portanto, o pH é menos log de 10 a menos 3. Tudo bem que tem uma propriedade. Esse númerozinho vem para cá, menos com menos vai ficar mais. 3 log de 10 na base 10. E o pH deu 3. E o exercício acabou. Se você procurar as provas feitas pela VUNESP que você presta, a quantidade de exercícios que aparecem desta forma é uma quantidade muito grande. Eu tenho certeza que você percebeu, o item A envolveu muito conceito, o item B envolveu conceito e cálculo. Vou te dar o caminho a ser seguido. Quando eu mexo com ácido fraco, com base fraca,
O cálculo do pH é feito sempre pelo caminho do equilíbrio. Ou eu sigo o caminho da constante de equilíbrio, ou eu sigo o caminho do grau de equilíbrio, que é o alfa. Tudo bem? Nesse caso, a gente seguiu o caminho da constante de equilíbrio, que é o que foi dado para mim. Beleza? Chance, eu estou do seu lado.